A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os meus queridos irmãos. Olha eu aqui para a glória de Deus, né? Estou aqui na rodovia aqui, ó. Não dá para me virar a câmera. Mas eu estou indo fazer aquilo que Jesus nos manda e sempre nos mandou. Pregar o evangelho para toda criatura, né? E às vezes nós queremos adiar as coisas de Deus, mas Deus fala não. Porque a gente quer se preparar, né? Eu tenho muitas coisas para preparar, para organizar, né? Mas Deus, meus irmãos, Deus ele tem tempo, né? A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai falar ali em Apocalipse das colheitas dos frutos. E os frutos, meus irmãos, tem de estar maduro e preparado. Maduro como assim, evangelista? Maduro espiritualmente, preparado espiritualmente, né? E Deus, ele tem pressa no nosso chamado. Ainda que uns homens carnais, que nem nós achamos muito, né? Não é à toa que Jesus falou assim: olha, eu vou enviar vocês no meio dos lobos. Porque o que tem se levantado de lobo nessa terra, meus irmãos, é coisa absurda. O tanto de lobo que tem. Homens que, dentro das suas congregações, eles têm uns cargos eclesiásticos, mas não têm um chamado. Muitas pessoas chegam a me falar assim: você tem um cargo dentro da igreja? Meus irmãos, eu não tenho um cargo dentro da igreja. Eu nem gosto desse nome. Porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu não tenho um cargo, eu tenho um chamado. Chamado é diferente de cargo eclesiástico. Chamado é diferente. Muitos têm um cargo dentro da igreja, mas não têm um chamado de Deus. E eu tenho um chamado. Pela misericórdia de Deus, eu tenho um chamado. Chamado é aquilo que diz lá em Mateus capítulo 10. Jesus chamou os 12 apóstolos. E a Bíblia diz que quando ele chama, ele dá poder e autoridade. E por que muitos não vão para o campo? Muitos são covardes, muitos se acovardam. Porque eles têm um cargo, eles não têm um chamado. Quem tem chamado recebe poder e autoridade. E quem tem cargo não tem nada disso. Sabe por quê? Quer ver uma grande diferença entre chamado e cargo dentro de um ministério? Quem tem cargo dentro da igreja, eles têm medo de enfrentar os demônios. Para ir evangelizar você tem que estar preparado. Tá bom. Então eu tenho que estar preparado para evangelizar. Tá bom. Então se eu não estiver preparado para combater os demônios, como que eu posso dizer que sou uma pessoa preparada para entrar no reino dos céus? Como, meus irmãos? Se você tem medo de enfrentar os demônios, quer dizer que você não está preparado. Se você não está preparado, você não está preparado para subir. Se a trombeta tocar, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Não evangelista, mas só que lá no evangelismo, no campo, eu vou enfrentar demônio, tudo que é espécie, tudo que é qualidade, legião. Sim, nós vamos enfrentar. Mas é lá que nós adquirimos experiência. Não é porque eu vou lá e vou confrontar com os demônios, eu vou pôr a mão, o demônio vai cair manifestado, demônio de toda qualidade, legião, e eu vou temer. É ali que você vai aprender. É ali que você vai aprender. Nenhum soldado, ele vai aprender a guerrear só dentro do quartel ali, não. O soldado, você pode analisar que a maioria dos soldados, se você trazer para as coisas da terra, as suas experiências ele adquire lá na guerra. Ele adquire lá na guerra. Não é que você vai lá para o campo ou para o evangelismo e você vai pôr a mão no demônio ali às vezes e você vai repreender em nome de Jesus, ele já vai sair ali ou cair por terra. Não. Você vai amadurecer, você vai saber como você agir em cada situação, porque os demônios ele agem de várias maneiras. Você não pensa que o demônio ele vai agir só de uma maneira ali em uma vida ali, não. Ele vai agir de várias maneiras. E aí que você vai se preparar para você saber ali as estratégias do diabo. Aonde que muitas das vezes ele está escondido ali, em uma casa, em um lugar, porque o demônio, às vezes ele faz isso. Às vezes ele se esconde ali, em um objeto ali que uma pessoa tem guardado ali, que às vezes você nem imagina, mas o Espírito Santo te revela ali. E ali, ele te revelando, você vai saber guerrear no mundo espiritual. Então se você não está preparado
para confrontar os demônios, para bater de frente com o demônio. Escuta isso aqui, você não está preparado para subir para o reino. Você não está preparado, você se torna um homem covarde. Você é covarde, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não chama os covardes. Você lembra quando Deus mandou aquele povo descer as águas? E a maioria deles foram reprovados porque não estavam preparados? Homens covardes, homens que nunca se prepararam para guerrear no mundo espiritual. E Deus falou, olha, os covardes eles voltam, ele não vai para a obra. E é o que muitos têm feito nesses ministérios aí, que muitos falam assim, eu sou de tal ministério. Eu já vi homens falar para mim, sabe o quê? Que eu não podia pregar, porque eu tinha de estar numa igreja que tem nome. Irmãos, muitos, se eu fosse atrás de nome, lá atrás, quando eu fui visitar os ministérios aí para ver como que estava, porque lá atrás uma luta do diabo, os homens querendo acabar com a obra que Deus tem na minha vida. E eu fui ali, falando, não, eu vou buscar um lugar só para mim congregar, não quero mais saber de fazer a obra. E ali eu fui visitar algum ministério, para ver ali se estava de acordo com a palavra, para mim ficar ali e só salvar a minha alma, não se envolver mais com obra. E eu fui visitar algum ministério, e eu cheguei num ministério grande, e o homem já queria me dar um cargo. Eu falei, não, eu não quero. Se eu quisesse cargo dentro de igreja grande aí com nome, eu tinha aceitado. Eu falei, não, não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu tenho um chamado, eu não quero cargo dentro da igreja. Muitos têm cargo dentro da igreja e eu não quero isso aí. Eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um chamado. E muitos estão aí acomodados. E Deus fala, não, nós queremos aprontar muitas coisas, claro, tem tanta coisa para me fazer, organizar o canal, preparar tudo para trazer mais pregação. Eu tenho isso, tem tantas coisas, irmãos que mandam e-mail, né, querendo saber do meu ministério. Eu tenho tanta coisa que eu tenho de fazer, meus irmãos. E às vezes o que falta é tempo, mas eu estou buscando de Deus cada dia mais, buscar tempo mais para a obra de Deus, porque não é tempo de nós brincar, é tempo de nós ir fazer o ID de Jesus, é tempo. Então, meus irmãos, eu não sei se vai dar para mim gravar, por quê? Porque tem lugar que nós vai anunciar o evangelho, não é todo lugar que você pode chegar lá e estar gravando, não, você não pode chegar, depende do lugar aí, né? Eu tô aqui, eu moro no estado de São Paulo, quem não sabe, né? Por enquanto tô aqui, eu não sei onde Deus vai me mandar, né? Mas você não pode chegar em todo canto lá filmando, você não pode, você tem que ter cuidado, né? Então eu não sei se eu posso filmar, né? Mas tá aqui, ó, o profeta da igreja, para a glória de Deus, sou ele aqui, ó. Ele aqui, tá? Tá aqui. E eu creio que Deus, ele às vezes eu fico imaginando, né? Falo, Deus, às vezes a gente tem que se preparar, buscar mais ali, algo ali, eu falo estrutura física ali, né? Que nem o canal tá aí, né? Muitas das vezes irmãos querendo que traga mais pregação, mais ensinamento, porque eu creio que Deus, ele tem levantado nós de uma maneira que muitos não ensinam mais, né? E eu não tô, meus irmãos, eu nunca que ouvi um evangelho que passasse a mão na minha cabeça, e eu não prego um evangelho que passa a mão na cabeça de ninguém, que agrada a ninguém. Se a minha mãe estiver ali, se a minha mãe se converter um dia, e eu estiver ali para pregar para ela, da mesma maneira que eu prego para minha mãe, para meu pai hoje eu não tenho, né? Faz muitos anos que eu perdi meu pai, mas se fosse tanto para um quanto para outro, era a mesma coisa, E muitos homens não, eles são carnais, eles passam a mão na cabeça, homens aí de ministério grande aí, o adultério tomando conta das igrejas aí, os pastores roubando o dízimo dos irmãos. Quantos pastores roubando o dízimo aí, pastores ganhando um absurdo de dinheiro, 80 mil, 60 mil, 30 mil reais, outros cobrando 10 mil, 15 mil para pregar. Esses são ladrões, são mercenários do diabo, homens ladrões, mercenários do diabo, estão aí fazendo o que eles querem da igreja, mas o juízo de Deus há de vir sobre esse povo, né? E Deus, irmãos, Deus vai levantar homens pequenos, obreiros, evangelistas. Deus vai levantar homens que muitos falam assim, não, você tem de ter... Eu já vi homens falar para mim, você acredita que eu já vi homens falar, homens velhos de igreja, sabe aqueles velhos de igreja carnais aí? Homem já chegou a falar para mim assim, para você pregar o evangelho você tem de ser casado, você tem de ter uma esposa. Mas aonde que está na palavra? Um dia eu vou trazer um ensinamento sobre isso aí, você vai ver
que a visão de muitas pessoas acerca disso aí vai cair por terra. Porque não tem nada a ver, meus irmãos, uma obra que Deus tem na minha vida com o meu casamento. Você entendeu? Que não tem nada a ver. Quantos apóstolos que não eram casados, mas não pregavam o evangelho? Você entendeu? E eu não vou casar como muitos pensam, que aparece qualquer Jezabel aí, profetiza do diabo. E não é não, meus irmãos. Se nós for querer isso aí, tem um monte aí fora aí. Tá assim, cheia de Jezabel dentro da igreja. Mas não, Deus nos dá uma visão maior. Deus nos dá uma visão maior da cerca de casamento. Homens adultos dentro da igreja aí, tá assim, Homens no segundo casamento em cima dos altares, tá assim, sabe por quê? São homens que casaram na carne, homens carnais, homens caídos. E tá aí, profetizando para vocês, pregando, gritando dentro dessas igrejas, gritando. Porque muitos gritam, muitos não pregam, gritam dentro da igreja na carne. E Deus não. No tempo certo, Deus faz todas as coisas. Você entendeu que no tempo certo Deus faz todas as coisas? Agora, se você quiser casar na carne, você vai casar aí. Tem muitos aí, tem muitos irmãos e irmãs aí dentro da igreja aí casando. Mas olha, pergunta a eles se é no Espírito. Pergunta a eles quantas vezes eles oraram. Não. Não, Deus revela na hora. Eu vi muito dessa forma aí. E hoje está tudo aí desviado e caído, tanto irmã quanto irmão. Irmão que o diabo preparou o casamento e a irmãzinha foi caiu no laço. E tá aí, desviado. Por quê? Não, tinha uma aparência de homem de Deus. Tinha só uma aparência física, mas eram homens carnais. Homens carnais. Então, meus irmãos, é hora. Quer ter experiência? Vai pro campo. Não, mas eu não estou preparado. Lá fora você vai se preparar. Não, eu vou apanhar do demônio lá. Se você apanhar, você volta e se prepara mais ainda e vai. O que você não pode é ter medo de demônio. Você não pode ter medo de demônio. Porque se nós tiver medo de demônio, nós não vai entrar no céu. Não vai entrar. Você lembra lá de Atos, daqueles homens que foram expulsar o demônio? Mas quando chegou lá não estava preparado. Sabe por quê? Estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Estava querendo expulsar o demônio em nome de Jesus, em nome de Paulo, sem estar preparado? Não. Você não pode. Você está preparado para expulsar o demônio. Mas de que maneira? Crer no Senhor Jesus Cristo. Você crê? Creio, então. Você entendeu que precisa crer no Evangelho? Precisa crer. Você não precisa ter um carro, que nem muitos falam aí, carro dentro da igreja, pode expulsar demônio. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você lembra que Estevão foi um deles dos 7 escolhidos no meio da igreja? Mas o que a palavra diz? Escolhei 7 varões, cheios do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você não precisa ter um cargo que nem esses homens falam dentro da congregação. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque não só é evangelista que expulsa demônio, não só é pastor que expulsa demônio, não só é obreiro que expulsa demônio. Todos têm poder e autoridade para expulsar demônio. Desde ovelha, que está lá sentado lá no banco ouvindo a palavra, quanto os trabalhadores da obra, todos têm que ter poder e autoridade. Mas muitos não têm isso. Muitos não têm. Mas por quê? Porque os pastores limitam as pessoas. Fala que só eles podem. Só ele pode fazer obra, só ele pode evangelizar, só ele pode visitar. Tem lugar que é assim. Só os pregadores que podem visitar, você não pode. E aonde que está isso na palavra? Nós temos de visitar os irmãos. Por exemplo, eu estou indo aqui pregar o evangelho. Se eu achar algum irmão lá, estou levando ali a Bíblia, a harpa, tudo. Se eu achar um irmão lá, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, nós vamos ficar lá juntos, nós vamos orar, nós vamos louvar o hino. Porque, meus irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos hipócritas, que nem os fariseus que batiam no peito, só nós somos salvos. O gentio não vai ser salvo, só nós, os fariseus. Mas você vê, né? A hipocrisia deles, né? Tá lá, até hoje, crendo que Jesus não veio, crendo que Jesus, o Messias, não é o Messias, tá lá. Por quê? São homens, irmãos, que foram reprovados por Deus. Homem reprovado por Deus. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, ele veio para os dele e os deles não o aceitaram. Quem foi eles? Os judeus. Foram os judeus. Jesus veio para ele. Quando eles não aceitam, a Bíblia diz que a salvação passa a ser de todos os homens. Mas por quê? Eles não aceitaram. Eles não conseguiam crer que Jesus era o Filho de Deus. Que não era. Então, meus irmãos,
Entendam algo. Vai embora. Se o seu pastor aí fala não, isso é nós que pode fazer a obra, não. Vai lá, divulga o nome de Jesus. Ah, eu não quero que você use o nome da igreja. Tá bom, eu vou usar o nome de Jesus. Você não quer? Porque tem muitos que falam assim, você não pode evangelizar. Muitos que falam, para as ovelhas que estão ali sentadas ali, os membros, você não pode evangelizar. Não posso, tá bom. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dia da semana, ou qualquer dia que seja, eu vou lá falar do Evangelho de Cristo, vou anunciar o Evangelho de Cristo, pronto. E deixa isso, pastor, porque no dia do juízo, ele vai ser o primeiro a ser condenado e ir para o inferno. Sabe por quê? Porque ele está lá querendo limitar as coisas de Deus e não pode. Quer evangelizar, irmão? Vai evangelizar. Vai pregar o arrependimento, vai gritar para o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é o Evangelho. Não é que nem eu estou indo aqui, tem lugar que você não pode filmar, eu não sei. Mas eu chego lá e vou pregar o arrependimento, arrependei-vos. Deixa as coisas imorais. Não é porque eu não posso estar divulgando ali a imagem às vezes das pessoas, que depende do lugar, que eu não vou pregar se arrepender. Não, eu não quero saber. Sabe por quê? Morrer com Cristo é lucro. Morrer com Jesus é lucro. E nós não devemos temer a morte, não. Pode ser quem for, irmãos. Pode ser quem for. Pode ser lugar o que for. Se nós entrar, prega o arrependimento. Fala do arrependimento. Anuncia que Jesus está voltando, que eles têm de se preparar. Ele tem de deixar a criminalidade, a prostituição, todo tipo de imoralidade que seja. Prega o Evangelho. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz. Para a glória de Deus eu estou indo. Em nome de Jesus.